Vamos agora, então, para mais entrevistas aqui no Jornal da Rede Alesp. O nosso convidado é o médico Antônio Carlos Pompeu, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. E ele vai falar para a gente agora sobre a campanha Novembro Azul. Bom dia, doutor Antônio Carlos. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, com quem eu falo? Com Fábio, doutor. Tudo bem? Otávio? Fábio. Fábio, ok, Fábio. Estou às suas ordens, viu? Doutor, seja bem-vindo. E para começar essa nossa entrevista, eu gostaria que o senhor esclarecesse para o nosso espectador o que é a campanha Novembro Azul. É uma campanha organizada pela Sociedade Brasileira de Urologia, que visa uma conscientização sobre saúde do homem e, principalmente, sobre o câncer da próstata, que, como nós sabemos, é o câncer mais frequente dos homens idosos, depois de doenças de tumores de pele que são menos agressivos e que constitui a segunda causa de óbitos por morte por tumor nesta faixa etária. Portanto, é uma campanha extremamente importante, visto que se nós diagnosticarmos tumores de próstata em fases iniciais, eles são curáveis. Quando em fases avançadas, a cura é improvável e os objetivos da medicina passam a ser aumentar a expectativa de vida com qualidade de vida. Não há dúvida que os avanços da medicina foram tremendos nesses últimos 15 anos, mas doença avançada ainda constitui um problema para nós. A palavra de ordem para nós, portanto, é prevenção, e isto significa diagnóstico precoce. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós, quem fala agora é a Priscila, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, então, sobre os exames que são necessários, então, para a detecção precoce, né, do câncer de próstata. Antes disso, Priscila, eu gostaria de dizer que o câncer da próstata, nas fases iniciais, eles não dão sintomas, são assintomáticos, e esse é um problema. Porque quando apresentam sintomas, e esses são relacionados à dificuldade miccional, alteração do jato urinário, queda do estado geral, por vezes anemia e por vezes dores ósseas, essas secundárias a filhotes do tumor, ou seja, metástases, que acontecem em fases avançadas. Então, pode-se suspeitar quando se tem esses sintomas, mas, na maioria, os tumores iniciais são assintomáticos. Então, o que nós preconizamos são exames preventivos. Para quem? Para homens, mesmo sem sintomas após os 50 anos, e aqueles que têm fatores de risco para tumor de próstata, que antecipem esses exames. Quem são estes? São os pacientes que têm antecedentes familiares, pai, ou tem relacionados, irmãos, etc. O filho, se o pai tem câncer de próstata, a expectativa de que a pessoa venha a ter é 2 vezes mais. Ele tem 3 parentes, é 10 vezes mais. Então, isso é um fator de risco. Um outro, existem certas controvérsias, mas são os indivíduos de etnia negra, são mais propensos, e de tal maneira que devem começar a fazer exames preventivos ao redor dos 45 anos. Como é que se faz esse diagnóstico? Pela entrevista. Todo o diagnóstico começa com entrevista, pelo exame físico. E o exame físico da próstata inclui o exame digital retal, que é o chamado toque retal, que já teve grande dificuldade de ser implantado, mas atualmente, graças a essas campanhas, esse conceito mudou muito. Os homens aceitam, assim como as mulheres, o exame ginecológico. O toque retal, porque ele nos mostra o tamanho da próstata, a consistência, se tem
áreas endurecidas que são sugestivas de tumor. Então, esses pacientes com essas características, alterações da próstata, nós precisamos esclarecer. E provavelmente o exame a seguir será uma biópsia. Agora, temos outros exames, que é o PSA, que todos já ouviram falar, que é uma substância, aspas, que é fabricada pela próstata e que aumenta, em geral, em pacientes com doenças prostáticas e, entre elas, o câncer da próstata. De tal maneira que, quando o indivíduo tem um PSA aumentado no exame de sangue, nós precisamos esclarecer. Isso é um processo benigno? Quando eu falo processo benigno, eu me refiro a uma prostatite, o próprio aumento benigno da próstata, depois de um relacionamento sexual, do exame, mas pode ser câncer de próstata. Então, o diagnóstico se baseia nesse tripé, né? A história, o exame físico e exames laboratoriais. Como é que confirmamos o diagnóstico final? Se faz com a biópsia, dirigida pela ultrassonografia. É um procedimento pouco invasivo e que nos dá o resultado definitivo. E, diante desse resultado, nós vamos caracterizar a seguir se esse tumor é localizado na próstata ou se ele já disseminou. Existem outros exames, estudos ósseos, a tomografia, ressonância, etc., que nos dão uma ideia se esse tumor está localizado ou à distância. Isso é importante porque o diagnóstico é distinto. Se é localizado, com chances de cura é 1, se for metastático, já inclui um tratamento sistêmico. Doutor Antônio, muitas pessoas que às vezes são diagnosticadas com câncer de próstata dizem que o primeiro sintoma diferente que acabaram sentindo foi no momento de urinar, a ardência, né, no momento de urinar. Fora esse sintoma, quais seriam os outros sintomas que podem ser indicativos que algo não está legal na próstata, na bexiga, e que a pessoa que está em casa passando por isso deve procurar imediatamente um médico? Perfeito. A pergunta é muito oportuna. Agora, eu quero dizer que quando um paciente começa a apresentar ardor à micção, o primeiro diagnóstico para o médico, para o especialista de suspeição, é de uma infecção, sabe? Infecção urinária pode ser uma infecção prostática. Mas tudo bem. Esse sintoma pode ocorrer, não é o sintoma mais importante do câncer de próstata de maneira alguma, mas, em geral, são sintomas relacionados ao aumento da próstata, que envolve a uretra, canal urinário, né? Ela envolve a uretra. Quando ela cresce, ela comprime a uretra. Comprimindo a uretra, o paciente, a pessoa, passa a apresentar dificuldade miccional. Então, quando começa a apresentar, tem que fazer todos aqueles exames, fazer aqueles exames já relacionados para se fazer um diagnóstico. Isto, em geral, a câncer localizado. Sangramento urinário, às vezes pode ocorrer, é mais raro, é muito mais comum no câncer de bexiga ou de rim, a presença de cálculos, etc. Agora, quando o tumor se dissemina, então, ele, em geral, ataca a saúde global do paciente. Existe uma queda do estado geral, o paciente pode apresentar emagrecimento, anemia, mas principalmente no tumor ósseo, é o aparecimento de dores ósseas. Então, os pacientes que têm dores ósseas, eles são idosos, claro, nós sabemos que os idosos podem ter dores ósseas de várias origens, mas surgiu essas dores, nós precisamos esclarecer. E os exames de imagem, chama-se cintilografia óssea, entre elas, ou a mesma tomografia, entre outros, podem nos diagnosticar, podem nos dar indicações se trata de tumor à distância ou uma outra patologia, como, por exemplo, as osteoartroses, que são tão comuns na pessoa idosa. O câncer de próstata, ele já atinge a pessoa com mais idade, né? Então, ali acima dos 60 ou não. Os jovens também podem ter essa doença.
O indivíduo pode ter câncer de próstata em qualquer idade, mas o que eu quero dizer, assim, em termos percentuais, abaixo de 40 anos, apenas 5% dos pacientes com sintomas urinários têm câncer de próstata. Então, é bem mais raro. Então, a faixa de risco, e isso inclui, então, quem está com risco de ter câncer de próstata, são os pacientes idosos. Uma curiosidade para vocês, um indivíduo que tem entre 70 e 80 anos, e hoje em dia isso é muito comum, nós vivemos mais, a chance do indivíduo ter um diagnóstico de câncer de próstata nessa faixa etária é de 15 a 20%. A chance do indivíduo com 70 a 80 anos vir a morrer de câncer de próstata, ele não tem diagnóstico ainda, hein? É 3%. Esses são os números, esta é a realidade. Doutor, agora há pouco o senhor falou quanto, às vezes, um fator genético pode ser um alerta para que a pessoa procure fazer os exames até um pouco mais jovem, né? Já que ela teve um pai, um avô que teve problemas já de câncer de próstata. Fora o fator genético, quais outros fatores devem ser levados em conta para a pessoa se preocupar mais ainda com a possibilidade de sofrer de um problema como o câncer de próstata? Então, você veja, eu já me referi também à etnia negra, e também do paciente idoso, acresce um pouco a preocupação. Nós não temos um biotipo fundamental para o câncer de próstata, mas, curiosamente, os pacientes obesos têm mais chance de ter câncer de próstata do que os magros. Então, infere-se, inclusive, que é um fator de risco relativo para câncer de próstata a obesidade. Experiências mostram com animais de laboratório muito interessantes, injetando-se células de tumor prostático no subcutâneo de uns ratinhos gêmeos, eles desenvolvem o tumor de próstata debaixo da pele. Essa experiência foi vencedora de um principal evento mundial, há alguns anos nos Estados Unidos. Então, o ratinho desenvolve o câncer debaixo do subcutâneo, debaixo da pele. Então, você pode palpar, pode medir. E passou-se a fornecer esses ratinhos N coisas, remédios, estresse, luz, interromper sono e também alteração da dieta. O fato observado é que os ratos que eram alimentados com alimentos ricos em gordura, esses tumores aumentavam de maneira muito expressiva. De tal maneira que, levando isto do campo experimental para a classe médica, para os homens, o que nós preconizamos? Olha, você tem risco de câncer de próstata? O que eu posso fazer? Você pode fazer exames preventivos? Sim. Mas, do ponto de vista de prevenção que possa ter algum valor, tenha uma vida sem estresse, evite gordura, durma bem. Eu sei que é difícil tudo isto, mas estas são as instruções que se pode dar a um indivíduo. Doutor Antônio, mais atividade sexual ou menos atividade sexual pode influenciar de alguma forma no surgimento da doença ou não tem nada a ver? Isso não tem muito a ver, mas serve de desculpa, né? Isso serve de desculpa. De um lado, os indivíduos hipersexuados dizem, olha, eu quero ter bastante sexo para evitar câncer de próstata. Tá bom, para ter uma desculpa. E o outro, porque as coisas não estão andando bem do ponto de vista sexual, olha, eu não convém ter esforço por problemas de próstata, então vale isto. Mas, de fato, nós não temos uma relação de causa e efeito entre atividade sexual e câncer de próstata. Dr. Antônio Carlos Pompeu, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço essa oportunidade e sempre que for necessário, se eu puder servir, conte conosco e, por favor, atentem à nossa campanha Novembro Azul, voltado para a saúde do homem, voltado
para a prevenção, para o diagnóstico precoce do câncer de próstata, que é o mais importante nesta faixa etária. Perfeito, doutor. Bom dia, bom trabalho para o senhor. Muito obrigada pelas informações.